Fala, jovem prodígio, tudo bem com vocês? Meu nome é Reinildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui mais uma semana para te ajudar a resolver as atividades do PET. Vamos lá? Bom, antes de iniciarmos as atividades dessa semana, eu preciso fazer uma correção do último vídeo. Eu cometi um erro. Errou! Sim, errei. A atividade número 5, que falava que um cientista, trabalhando em um laboratório, precisou construir um quadro de temperatura de fusão e ebulição. A letra C, a última questão, ela perguntava, em um dia de inverno, os termômetros marcaram uma temperatura média de 1 grau centígrado. Das substâncias apresentadas, qual estará em estado físico diferente em relação à temperatura ambiente? E eu tinha dito que era a água, porque dentro do quadro que vocês veem aí, vocês percebam que o único que estava diferente dos demais era a água. No entanto, eu recebi nos comentários uma cara colega, a Cristiane, que me alertou do erro, porque na interpretação da questão, a pergunta queria saber qual o que tinha mudado. Então, se vocês lembram, em temperatura ambiente, o ácido acético ele estava no estado líquido. No entanto, voltando à questão, a única que muda então seria o ácido acético, porque na temperatura ambiente ele estava no estado líquido e quando baixou a temperatura, chegando a 1 grau centígrado, ele mudou para o estado sólido. Assim, as demais substâncias permaneceram do mesmo jeito. Então a resposta correta, agradecendo a Cristiane pelo comentário, lá de Governador Valadares, sobre essa questão. Então, a resposta certa da semana 3 do PET está referente exatamente ao ácido acético, que mudou do estado líquido para o estado sólido. Ok? Muito obrigado. Não só a Cristiane, mas uma colega minha também, professora de Química, que me auxiliou nesta resolução. Então, a gente comete erros, errar é humano, mas estou aqui para me retratar e deixei nos comentários essa correção exatamente pelo comentário da Cristiane. Então, mais uma vez, agradeço a essas professoras e conto sempre com os comentários para que a gente possa fazer as correções para que vocês tenham a resposta sempre certa. Muito obrigado, Cristiane. Bom, então agora sim, vamos começar a nossa semana 4, a nossa última semana desse PET 3, falando sobre matéria e energia, transformações químicas e físicas. As atividades vocês vão encontrar na página 40 e 41. E vamos lá. Explique em poucas palavras o que são transformações físicas e as transformações químicas. Dê exemplos. Bom, essa parte ela faz parte de um conteúdo de química, que, como eu já falei para vocês vão encontrar esse material novamente, essa matéria, essa disciplina no 9º ano, mas de uma maneira bem simplificada. Transformação física é quando a constituição química do material permanece inalterado, ou seja, ele não deixa de ser aquilo que ele é. Então, quando você derrete, o derretimento do gelo, o gelo nada mais é do que a água no estado sólido. Quando você derrete, quando o gelo derrete, ele continua sendo água. No entanto, ele modifica somente o seu estado físico. Ele permanece sendo água. Então, outro exemplo é quando você seca a roupa no varal. Quando você seca a roupa no varal, você está... aquela água que está dentro, impregnada na roupa, ela evapora, mais uma vez a água passando do estado líquido para o estado gasoso. Só houve uma mudança do estado físico, passando de sólido para líquido ou gasoso.
Já a transformação química é quando ocorre alteração na composição do material, né, formando assim novas substâncias. O exemplo que a gente pode dar é a queima da madeira ou a ferrugem, né, no metal. Por quê? Nesses dois exemplos, o que acontece? Quando você coloca fogo na madeira, a madeira não volta a ser aquela lenha ou aquele material anteriormente, ele vira um carvão. Essa substância que queimou, ela sofre um processo de combustão, é um processo químico, que transforma aquela matéria inicial em outra. Então, esses dois exemplos, né? A queima da madeira e a ferrugem do metal, acontece. Em alguns casos, a ferrugem do metal é tão grande que o material fica decomposto. Ele perde massa, inclusive. Então, é outra característica das transformações químicas. Quando tem alteração de cor, mudança de temperatura, surgimento de chama ou luminosidade, né? Liberação de gás ou formação de algum sólido, isso são características de transformações químicas. Número 2. Um aluno, ao realizar determinado experimento, registrou as observações a seguir. Ao misturar 10 gramas de um líquido incolor e inodoro, sem cheiro, com 10 gramas de um líquido também incolor, né, sem cor, com um odor desagradável semelhante a um ovo estragado, observou a formação de 20 gramas de um sólido preto, sem cheiro, ou indolor. Inodoro, melhor dizer. Durante a transformação, a temperatura do sistema aumentou em 15 graus. Então vamos lá. A transformação descrita é física ou química? Justifique sua resposta. Como a gente viu, né, no slide anterior, essas características, né, mudança de cor, ela era uma substância incolor, né, inodora, acabou sendo transformado numa substância sólida e preta. Então é lógico, né, que são características de uma transformação química, né, pois houve mudança de cor e de cheiro, além de ser irreversível, e a mudança também da temperatura. Então tudo isso, né, são características de uma transformação química. A letra B. Transcreva as observações do aluno para uma tabela, indicando o estado inicial e o estado final do processo. Isso, jovem prodígio, no nono ano, vai ser bem interessante, porque nas equações químicas, quando há essas transformações, você vai estudar um pouco mais sobre isso no nono ano. Então, esse exercício é exatamente para você já ir treinando. Então, ele tem aí essa tabela. E aí na tabela ele quer saber o estado inicial, o que tinha? 10 gramas de um líquido incolor e inodoro, né, sem cheiro. 10 gramas de líquido incolor e com odor desagradável. Então ele colocou um líquido que não tinha cheiro nem cor e juntou mais 10 gramas, né, de um líquido incolor também, porém com cheiro desagradável. E o que aconteceu? No estado final ele tem 20 gramas. Percebam, jovem prodígio, que 10 gramas com 10 gramas da substância inicial, a gente acaba tendo 20 gramas, né, de um estado sólido, de uma substância, né, sólida e preta, sem cheiro. Então, ou seja, aquele cheiro desagradável sumiu, as duas substâncias se fundiram, se transformou numa outra substância, e ainda causou calor, mudança de temperatura. Estava num estado na temperatura ambiente e dessa temperatura ele aumentou mais 15 graus centígrados, né? Então, isso é outra característica, né? Reforça as características das reações químicas. Bom, na número 3... é uma questão referente à música movida à água, tá? Eu não vou cantar porque minha voz é muito horrível, porém, né, tem aí na referência a música, se você quiser ouvir, mas basicamente do que se trata essa música.
É uma pessoa que descobre, né, que já sabe da existência de alguns tipos de combustíveis, seja gasolina, diesel, álcool, até a eletricidade, e ele de repente descobre, né, uma forma de usar a água como combustível. E aí a música, né, passa por esse texto, né, por esse assunto. Então, vamos à pergunta, né? Com base na letra da música, qual transformações estão envolvidas? Justifique sua resposta. Bom, a gente sabe, e eu já acabei de falar para vocês, que as transformações químicas, né, elas têm uma mudança do seu estado inicial. No estado inicial ela é uma coisa e depois ela se transforma em outra. Então é isso que acontece com a combustão, né, ou a queima de combustível. Né? No caso aí é uma transformação química. Por quê? Olha como é que funciona o motor, né? Os combustíveis são de modo geral, né? Seja álcool, gasolina, diesel, eles são todas as substâncias químicas que, ao reagirem com o oxigênio, sofrem um fenômeno químico denominado combustão. Então, como eu falei para vocês, né, esse fenômeno, esse processo, né, de combustão, que é a queima do combustível para obtenção de energia. Isso gera calor, é por isso que o motor fica quente quando ele funciona, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas tem aí um exemplo, né, de como é que é o processo da combustão e como que funciona isso no automóvel. Classifique em transformação física ou química. Pois bem, jovem prodígio. Então, acredito que se você leu o material do PET, assistiu os vídeos, né, do Saiba Mais, aqueles links referentes que eles colocam para o melhor conhecimento do conteúdo. Você tem condição agora, nessa atividade, de entender que a transformação física ela vai acontecer quando uma substância permanece na sua constituição igual, né? Ou seja, não há uma alteração da matéria. O que é no início, ela é no final. E a transformação química, ela tem a mudança do estado inicial para o estado final. Ela é uma substância no estado inicial e depois ela se transforma em outra. Então, vamos lá. Água de uma bacia sendo respingada após a queda de um objeto. Misturou esse objeto, a água deixou de ser água? Não, né? Então, é uma transformação física. A latinha de refrigerante de um alumínio sendo amassada. Você amassou a latinha, você tomou refrigerante, amassou a latinha. Ela deixou de ser latinha, ela virou outra substância? Não, ela continua sendo uma transformação física, né? Uma vez que ela não alterou o seu estado inicial. Comprimido efervescente quando jogado em água. Opa, peraí. Sabe aqueles comprimidos efervescentes, né, que soltam um monte de bolinha quando você coloca na água? Bom, nesse caso, né, o que acontece? A gente tem um comprimido que, quando colocado, né, na água, ele se transforma. Você consegue trazer aquele comprimido de volta? Não. Então, outra característica das transformações químicas é que geralmente elas são irreversíveis. Tá? Então, uma vez que ela se transformou, o carvão, você consegue transformar ele de novo em madeira? Não. Esse carvão, futuramente, ele pode até transformar em outra coisa, mas ele não volta ao seu estado inicial. Então, essa é a característica de uma transformação química. Derretimento do gelo, a gente já viu, deu como exemplo, como uma transformação física. Transformação da água líquida em hidrogênio mais gás oxigênio. Esse fenômeno é feito em laboratório, é chamado eletrólise. Isso é um fenômeno, é uma transformação química, é só feita em laboratórios. Amassar um papel físico, né? Papel não deixa de ser papel.
Quebrar um copo de vidro, você quebra a matéria, mas ele deixa de ser vidro? Não. Então ele também é uma transformação física. Ferver a água. Ela está no estado líquido e vai ser transformada no estado gasoso. Então, físico. Dissolução do açúcar em água. Você tem o açúcar, você tem a água, você mistura os dois. Você vai transformar o açúcar em outra substância ou ele continua sendo açúcar? Né? Então, ele é uma transformação física. Tá? Inclusive, em laboratório, a gente consegue fazer o processo inverso. Você já deve ter assistido, por exemplo, em algum vídeo no YouTube. Se você pega um refrigerante, né? Aquele tipo... aquele refrigerante escuro, que tem uma garrafa parecida com um violão. Então, esse refrigerante, se você colocar, né, ele tem muito açúcar. Os refrigerantes, de modo geral, eles têm muito açúcar. E tem vídeos na internet que utilizam, né, mostram o que sobra desse refrigerante quando você deixa ele fervendo, fervendo, fervendo. É só o açúcar. Existe um processo que a gente consegue reverter, então. Né? Então, se ele reverte, nesse caso, ele não vai ser um estado químico, né? Uma transformação química, e sim física. Alimento decompondo-se no lixo, aí sim, né? Seria uma transformação química. Você não consegue reverter isso, uma vez que o alimento degradou, né? Se decompôs, se transformando aí, né? Em dejetos, ou o próprio alimento, né? se digerindo, ou também a matéria, uma fruta amadurecendo, esse processo é irreversível. Nesses casos, são transformações químicas. Congelamento da água. Não, a água continua sendo água, então uma transformação física. Queima do carvão. Bom, a queima do carvão a gente já viu que a combustão, de modo geral, é uma transformação química. Queima do papel. Papel não tem como você desamassar, como o exemplo anterior, né? Então também é uma transformação química. Queima de combustível, a gente viu na questão anterior, também uma transformação química. Bom, a número 5 é uma questão, né, de uma universidade em quais das passagens a seguir está ocorrendo uma transformação química. Bom, nesse caso ele deu 4 opções, 4 frases aí, né, com uma transformação em negrito, e quer saber dessas, né, quais são transformações químicas. Bom, reflexo da luz na água. A gente já viu isso aí na refração, né? Isso aí não muda, não transforma, não acontece absolutamente nada. É um fenômeno de refração. A chama da vela, né, a combustão, para que exista o fogo ali naquela chama, é uma composição química. Então aí sim, essa faria parte. A número 3. Desolados observavam o gelo derretendo em seu copo e ironicamente comparavam ao seu coração. Oh, meu coração está derretendo. Gelo derretendo. Gelo derretendo, estado físico, né? Transformações físicas, então também não. Com o passar do tempo, começou a sentir-se com uma velha tesoura enferrujada no fundo da gaveta. Oh, coitado. Tesoura enferrujando, a gente também deu o exemplo, né, de ferrugem como uma transformação química. Então a resposta aí, né, dentro das opções que eles nos dão, né, letra A, 1 e 2, não. 2 e 3, não. 3 e 4, não. 2 e 4 é a nossa resposta. O nosso complemento, tá? Essa questão foi retirada de um site que tem essas explicações, exatamente falando aí sobre combustão, a oxidação, que é o efeito da ferrugem. E é isso aí. A gente termina a nossa correção com as referências, tá? Tá aí também os sites que eu utilizei para pesquisa e para as correções. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Se você assistiu o vídeo até agora e não deixou o like, brincadeira, né?
senta o dedo aí, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as próximas atividades. Me siga nas outras redes sociais. Futuramente terei surpresas. Para as outras séries, 7º, 8º e 9º, eu já estou disponibilizando um material complementar, um e-book que eu estou deixando, né, como complemento da matéria que vem no PET. E se eu chegar à marca, né, de 1.000 seguidores no YouTube, no YouTube não, desculpa, no YouTube, graças a Deus a gente já passou os 8.000, no Instagram e no Facebook, eu também vou disponibilizar, né, essa apresentação que eu utilizo no material e-book. Ou seja, as perguntas e as respostas dessas apresentações irão seguir também junto com o e-book que eu vou disponibilizar para vocês. Então, espero ter ajudado. Até a próxima. Sucesso sempre!